nosso Deus. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Você em casa, leia comigo. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Oremos mais uma vez. Pai querido, coloco a minha vida nas tuas mãos como um instrumento teu. Fale ao nosso coração, fale a cada ouvinte neste momento. Pai, cada irmão que estiver sintonizado, aqueles que não estão da igreja, Pai, esteja trabalhando o coração de cada um deles, para que possamos entender o teu recado aqui nesta noite. Pai, sabemos da nossa pequenez, sabemos da dificuldade, Pai, de estar, às vezes, diante de uma câmara sem ter ninguém, mas não tire a nossa empolgação, não tire, Pai, a nossa alegria de estar falando das tuas bem-aventuranças. Pai querido, a oração que nós fazemos, esteja conosco nesse momento, nos orientando e nos dando sabedoria, é o que nós precisamos. A oração que eu faço em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Agosto, mês do soldado, não é verdade? E nós temos uns militares aqui na igreja, e aproveitando esse mês, nada melhor do que falar do bom soldado de Cristo, não é verdade? E a gente vai fazer um link também com 12 de agosto, há 161 anos atrás, não é verdade? Aí a gente vai fazer esse link, para que a gente possa estar relembrando aqui da chegada de Simonton, 1859. Então nós vamos estar fazendo esse link aí. Neste estudo que nós vamos estar refletindo nesta noite, nós veremos exemplos de caráter, de pessoas, de gente de Deus, como um bom soldado. Esse nosso personagem, Asbel Green Simonton, um bom soldado. A gente vai ver algumas histórias de exemplo de vida deste homem. Para ser um bom soldado, primeira coisa que nós devemos ter, um caráter transformado, um caráter treinado. O caráter de cada um de nós, ele é formado na maior parte pelo ambiente que a gente cresce. Nós, ditado popular, não podemos acreditar que o pau torto, que nasce torto, vai ficar torto a vida inteira. Com Deus a história é diferente. O ambiente que nós vivemos tem um fator predominante na mudança do nosso caráter. E a igreja entra em primeiro lugar. Como ela muda o jeitão de ser do ser humano para agradar as coisas de Deus. Mas tem mais. Tem o lar, tem a escola, tem a vizinhança, as pessoas próximas da gente. Elas têm uma influência muito grande na mudança do nosso caráter. Mas nós nunca podemos deixar e esquecer que Deus, Ele é que nos molda. Ele é que nos transforma. Ele que faz com que a gente seja pessoas realmente diferentes. Porque sem Ele,
nada somos. O serviço militar, ele ilustra muito bem isto. Muito bem isto. Exemplo. É necessário, então, um profundo trabalho de treinamento e correção do caráter para ser um bom soldado. Como devemos ser obedientes? Eu posso dizer isso porque em 1978 eu servi as Forças Armadas no Exército Brasileiro, na 4ª CIA de Polícia do Exército, aqui em Belo Horizonte. Antigamente era na rua Rajagabaga, agora está na rua Juiz de Fora. E eu pude ver quantas mudanças de caráter ali dentro. Não é que eu fui um filho mimado, mas eu fui um filho que levantava e não arrumava a cama, porque a mamãe ia arrumar. E eu lembro, já grande, a minha mãe servia o prato para mim. Então, a gente ficou acomodado. Eu não me lembro de ter arrumado a cama quando levantava, mas no Exército foi diferente. Então, muita coisa mudou ali para mim, para bem melhor, para que eu me se tornasse uma pessoa bem diferente, uma pessoa que pudesse ser fator de mudança na sociedade. Então, a primeira coisa, a situação de obediência. Outra coisa que a gente viu ali foi a questão da sobrevivência. Eu me lembro, nós fizemos uma caminhada longa, um teste de sobrevivência, saindo do quartel ali da Rajagabaga, pegando a 040 e subindo, mais ou menos 40 quilômetros. E no 20º quilômetro, a gente estava com um cantil com 2 litros d'água, o comandante pediu para que a gente jogasse aquela água fora. E a caminhada continuava. Chegamos numa mata fechada, já bem de tardinha, anoitecendo, a tempo de dar uma arrumada nas barracas à noite, com sede, todo mundo com fome, e o recurso ali era no natural. E eu me lembro, não vou esquecer nunca, daquela semana que nós passamos ali, comendo broto de goiaba e tomando água de bambu, aqueles bambuzinhos finos, cortando eles ali entre um nó e o outro, existe uma pequena quantidade de água. Como a gente dá valor à alimentação depois de uma situação desta? Depois, eu me lembro, depois de uma semana, eles soltaram essas galinhas que a gente chama de granja. Nós éramos 100 soldados, mais ou menos, deve ter soltado umas 20 galinhas, eu me lembro, mais ou menos. Meus irmãos, a gente alimentava daquelas galinhas cru, como fosse a melhor alimentação que tivesse na face da terra. Até o sangue delas nós ingerimos. Isso tudo para quê? Para uma condição de ser um bom soldado. Essa obediência, ela faz com que a gente se desligue completamente das atividades mundanas, obedecendo unicamente e de todo o coração ao oficial comandante, trazendo para nós como servos do Senhor Jesus. Qual será o resultado dessas nossas atitudes, como nós vimos aqui no nosso texto bíblico? Este soldado com grandes desafios. Então, nós temos grandes desafios com a palavra de Deus como bons soldados de Cristo. Nós vamos ser homens capacitados a enfrentar o inimigo. Quando eu sou obediente à palavra do Senhor, quando eu luto com a carne para satisfazer as coisas de Deus, eu me revisto com toda a armadura para que eu possa enfrentar o inimigo, estou simplesmente obedecendo a Deus. Eu estou sendo homens, criaturas submissas, prontos a atender às ordens, sem hesitar, hora, momento algum.
E diante desse ser bom soldado, se a gente não tiver uma vida em comunidade, em comunhão, um trabalho de equipe, nada dá certo. Portanto, é em conjunto. A gente via lá, sofria junto. Na hora que Paulo, nós vemos esse texto aqui que ele fala para Timóteo, queria que Timóteo fosse o melhor soldado possível, porque ele sabia os desafios que ele teria pela frente. E assim, com cada um de nós. É um caminho estreito, um caminho de várias diversidades. É um caminho que nós temos que ter grandes desafios, porque o nosso Deus merece. Ele merece o melhor de cada um de nós. Ele merece que nós envolvemos substancialmente com as coisas dele. O bom soldado tem que ter um caráter treinado. Paulo disse isso para Timóteo: seja um bom soldado. Se for necessário, sofra pelo Senhor, tornando uma pessoa firme e correta, a quem Deus poderia incumbir uma grande obra, uma grande missão. Ser um bom soldado de Cristo, nós temos que ter o nosso caráter mudado. Lembrando que a igreja tem uma parcela, a família, a vizinhança, a escola. Deus transforma-nos, retirando um coração, às vezes, duro, um coração ignorante. Na presença do Senhor, as nossas vidas são transformadas a cada momento. Exemplificando aqui, não no nosso contemporâneo, né? Asbel Green Salmonton. Falar um pouquinho sobre ele. Mas nós temos outros aspectos a serem relatados. Aproveitando esse link aqui, foi um grande soldado de Cristo. Seu nascimento nos Estados Unidos, 20 de janeiro de 1833. Ele era um filho caçula de 9 filhos. Veio de um berço, pode-se dizer, na nossa linguagem, um berço de ouro. O pai era médico. O pai, além de ser médico, antes de tudo, né, da igreja, presbítero de igreja, médico renomado. 2 candidaturas realizadas para deputado, servindo no legislativo do seu país. Então, com certeza, o Simonton tinha uma estrutura, positiva. Mas no seu batismo, na tenra idade, criança, ele já foi consagrado para o ministério de Deus. A sua vida já foi dada, os pais, né? Vai ser um ministro da palavra. Pois isso aconteceu. Cursou teologia nos Estados Unidos, lá em Princeton, Nova Jersey, e decidiu no seu coração a ser um missionário. E a nossa nação foi escolhida. E quando da escolha para vir para o Brasil, amigos disseram para ele: por que você escolheu essa nação pobre, cheia de doença? Ele deu essa resposta sábia. Por que você vai para lá com um país que não tem segurança de saúde, nada? Ele responde: a única segurança está na submissão à vontade e aos propósitos divinos. Sob a direção de Deus, o lugar de perigo e de doença é o lugar de segurança. Sob a direção de Deus, o lugar de perigo é o lugar de segurança. E sem a sua presença, nenhum lugar é seguro.
Olha que palavras lindas. Palavras lindas do coração. E a gente vê a história, daqui a pouco a gente vê mais um pouco da história dele. Né? Foi acometido de uma doença da febre amarela, como nós estamos hoje aí com a situação desse Covid. Foi acometido, sua vida foi ceifada, igual muitos estão sendo ceifados. 34 para 35 anos, mas tanta coisa fez pelo nosso Brasil. A gente vai ver mais um pouco. Por quê? Tudo isso teve um caráter moldado. Teve um caráter na expectativa e na dependência de que Deus mudasse. Outra característica que nós devemos ter, exemplos de ser um bom soldado, é estar disposto a sofrer. 1 Pedro 1, versículo 6. No momento presente, sejais contristados por várias provações. Quando nós sofremos por Cristo, sofre em nós, indicando comunhão com Ele. Quando nós sofremos, Cristo sofre com nós. Isso indica que nós estamos tendo uma comunhão com Ele. Então, estar disposto a sofrer, vocês imaginem o bom soldado, o preparo que ele tem. Colossenses 1, 24. Paulo e Silas na prisão. Vocês imaginem, acorrentados, feridos. E o que acontecia? Eles alegravam louvando ao Senhor, regozijavam a favor da igreja. Então, aquele sofrimento para eles, em prol da igreja, trazia alegria no coração deles, porque Deus estava presente na pessoa de Jesus Cristo ali, transformando a vida deles. 1 Pedro 4, 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos, preparai-vos também no mesmo pensamento. No mundo, nós passaremos por aflições. Agora, se estamos com Cristo Jesus, nós somos mais do que vitoriosos. Mais do que vitoriosos. Apocalipse 2:11, onde trata-se da igreja de Esmina. Meus irmãos, os cristãos ali, eles estavam a ponto, porque eles eram perseguidos, eles estavam sofrendo. Os cristãos ali, eles estavam a ponto de dar a sua própria vida pela igreja. Aí a gente vai e pensa, eu estou pronto a fazer algo mais para a igreja? Eu tenho me concentrado nas coisas de Deus? Eu tenho vivido a igreja na minha casa nesse momento de distanciamento? Onde a gente vê as informações, tantos lados sendo desfeitos nesse momento. É o momento de nós que entendemos a palavra de Deus, estamos aconchegados com a nossa família, buscando a palavra, orando, jejuando, sintonia com Deus. Quanto tempo nós temos disponíveis nos nossos lares, oportunidade com os nossos familiares, para falar da palavra de Deus, o que Deus tem feito para cada um de nós. E nunca podemos esquecer que o bom soldado de Cristo, ele tem que estar preparado para sofrer. Não é que nós estamos à busca do sofrimento. Se ele vier, nós temos que estar preparados. A todo instante. E esse preparo, meus irmãos, é ter vida piedosa. Como a família de Simonton. Era uma família de 9 irmãos piedosos. Que é vida piedosa? Vida de oração, de leitura da palavra, vida de comunhão com os irmãos, vida de jejum. Isso faz com que a gente aproxima
que Deus quer para cada um de nós. Ele quer o melhor para nós, mas Ele quer que a gente dê um pouco mais de cada um de nós para Ele. Outro aspecto que nós precisamos ter: o bom soldado não se envolve em negócios dessa vida. Não se envolve com o negócio dessa vida. Eu volto a um outro exemplo aqui de 1978. A Assembleia Legislativa de Belo Horizonte estava pronta para ser entregue, e ali a gente estava fazendo aquelas guardas noturnas e diurnas. E num belo dia ensolarado, sol muito quente, a gente estava ali, no local alto, né, os prédios em volta, a gente estava dando a volta ali, o pessoal podia visitar a obra, e um dos meus colegas, que estava tirando guarda junto comigo, alguém ofereceu um sorvete para ele. E um sorvete ali naquele momento era bem-vindo, realmente. Esse soldado foi oferecido para mim também. Graças a Deus eu soube dizer não. Esse soldado foi punido, porque nós tínhamos um sargento ali do dia, ele passou naquele momento que ele estava tomando um sorvete em guarda, com arma empunhada, tal, colocou a arma de lado e estava lá tomando o seu sorvete. Ele desviou a sua atenção para a sua necessidade física. Não se envolver com as coisas deste mundo. Às vezes afeta o nosso psicológico, o nosso físico, a gente sacrifica, mas é o que Deus quer. É o que Deus quer. Tive contato com alguns irmãos no início do ano, nós fizemos um propósito aqui de leitura da Bíblia, com 12 irmãos. A gente falou aqui na frente da igreja, 12 irmãos manifestaram. Alguns, na meiuca do ano, junho, já ficaram para trás. Uma grande maioria está avante, dos 12. Nós temos que ter propósito na nossa vida. Temos que saber e pedir a Deus para que a gente possa administrar melhor o nosso tempo. Como é que você para nesse grande alimento, nesse grande desafio da leitura da palavra, a palavra de Deus? Cada um tem a sua justificativa. Cada um tem. Se quiser ler, vai arrumar um jeito. Se não quiser ler, arruma desculpa. É uma frase que me persegue muito. Se você quer fazer alguma coisa, você faça. Se não quiser, você vai arrumar uma desculpa. Então, a gente tem que entender o processo. Por que eu fiquei? Por que eu não consegui? Porque eu dei prioridade a outras coisas? Ao estudo, à arrumação da casa. O que foi que aconteceu? Então, na hora que você coloca um propósito, coloca na mão de Deus para que Ele possa te dar força, para que você possa estar vencendo. O texto que nós lemos, 2 Timóteo 2,4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida. Meus irmãos, nós podemos usar os benefícios do mundo, contudo, nós não devemos ser usados por eles. Deus deu tudo de melhor para nós. Tudo. O que nós temos que ter é um coração agradecido. Coração agradecido é aquele que reconhece quantas coisas boas Deus tem feito para nós. Agora, não é o principal, eu tenho uma casa bonita, eu tenho um carro do ano, isso não é importante para nós. A gente, são coisas de utilidade. Agora, eu tenho que colocar a palavra de Deus, eu tenho que colocar minha vida com Deus em primeiro lugar. Eu tenho que ter um coração agradecido, eu tenho que aprender a agradecer por um copo d'água que eu ingiro, pela minha alimentação. Você tem parado na hora do almoço e agradecido a Deus por aquela comida sempre gostosa ali na nossa mesa? Pode ser mais simples possível, mas nós estamos tendo. Porque na hora que a gente põe aquela comida ali, só a gente dá uma pensadinha assim, a gente dá uma olhada para trás. Quantos não tem aquele conforto que nós temos? Quantos? Você sabe disso. Vamos valorizar as coisas que temos,
mas muito mais as coisas de Deus. Pois nela está a nossa fé, a nossa esperança de uma vida com Deus. E entender que tudo aqui nesta vida passa e passa rapidamente. 1 Coríntios 7:31. A aparência deste mundo passa. Agora a palavra do Senhor não. Essa vai permanecer para sempre. E se eu tiver vida com Deus, vida de oração, leitura da palavra e uma vida de jejum, não responda não. Você tem jejuado? A gente às vezes jejua muito por nossas causas próprias. Você tem jejuado por causas alheias? Um irmão que está doente? Um desafio para cada um de nós? Porque o momento que a gente jejuma, a gente está dando prioridade para a alimentação espiritual na nossa vida. Eu já tive uma experiência muito grandiosa. Os melhores dias da minha vida são os dias em que eu estou jejuando. Eu percebo a presença do Senhor me dando os frutos do Espírito. Principalmente domínio próprio. Essa experiência não é só para mim, não. Pode ser para você também. Faça a experiência. Viva dias magníficos, colocando a essência do Senhor nas tuas vidas. Tendo uma vida de oração sem cessar. Que seu procedimento seja um procedimento onde que os seus filhos possam aprender, onde que as pessoas que estão à sua volta possam ver você como uma luz. E nesse mundo tenebroso nós temos que ser luz. O Senhor é a nossa lâmpada para os nossos caminhos. E essa claridade nós temos que refleti-la nessa escuridão que o mundo vive. Meus queridos, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor é o melhor que nós podemos fazer. Você que nos ouve, você tem colocado Deus em primeiro lugar? Você tem buscado Ele em primeiro lugar? Você tem colocado os seus sonhos primeiro? Sonhe. Seja sonhador, mas coloque nas mãos do Senhor. Vou fazer, amanhã eu vou para tal lugar, vou fazer aquilo. Se o Senhor quiser, Ele tem que estar à frente de todas as nossas coisas. Aí sim, Ele vai estar te direcionando e proporcionando o melhor para você. O melhor para cada um de nós. Ter uma vida com Cristo é a gente caminhar para ser um bom soldado. Precisamos estar desembaraçados das coisas desta vida. Quando houver necessidade, possamos dizer: eis-me aqui. É o que Deus quer de cada um de nós. Para que a gente possa servi-lo da melhor maneira que a gente puder. Com a intensidade do nosso coração. Se for cantando, cante o melhor. Cante o melhor para Deus. Se for tocando um instrumento, faça o melhor, porque Ele merece o melhor. Deus merece o melhor de nós. Ele quer o melhor para cada um de nós. Bastamos que colocamos nossas vidas nas mãos dEle, que sejamos filhos dEle, não somente criatura, filho de Deus. Reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso, que deu o seu Filho Jesus Cristo para as nossas mazelas, nossos pecados. Olha que fantástico. Deus dos deuses, que tem cuidado de nós. Cuida de nós a cada instante. Deus maravilhoso, que antes de acontecer cada dia nosso já tinha escrito todos eles.
Olha que maravilha. Vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, porque realmente Ele é maravilhoso. E o bom soldado precisa ter mais alguma coisa. Precisa vigiar. O bom soldado de Cristo deve ser vigilante. Essa condição é importantíssima. Precisamos estar atentos para os ataques do nosso inimigo. Efésios 6, 10 a 18. Aquela questão de toda a armadura. O inimigo ele está ao nosso derredor, urgindo para tragar as nossas vidas. Urgindo. Então, eu tenho que estar vigiando. Eu tenho que estar atento para os ataques do inimigo. E ele vem. Ele existe. Vigiar é estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Não sabemos a hora. Ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha só. Então vamos estar vigilantes. E o que é estar vigilantes? Buscando a presença do Senhor nas nossas vidas, todo instante. O homem de Deus precisa exercitar-se para ter o caráter de um bom soldado. Tudo que nós falamos aqui. Para moldar o nosso caráter. Nós precisamos exercitar. Senão nós vamos ficar cristãos atrofiados. Só de nome. Só de aparência. Nós temos que entender que nós somos fator de mudança desse mundo. Eu tenho que dar exemplo dentro do meu lar. Eu tenho que ser o melhor vizinho da minha rua. Não para a vanglória nossa. Eu tenho que ser o melhor motorista na rua. Eu tenho que ser exemplo. E o mundo que nós vemos, vocês veem que não está faltando exemplo. As pessoas revoltadas, as pessoas, palavras obscenas, gestos obscenos no trânsito. Nós temos que fazer a diferença. Independente das circunstâncias dos outros. Eu lembro aqui uma frase do meu tio falecido, Nelson. A preferência é minha, eu transfiro ela para os outros. Então, vocês imaginam quando é a preferência dos outros. Ser bons pais, boas mães. Exemplo. Precisamos transmitir para os nossos filhos exemplos de honestidade, exemplos de fidelidade, exemplos de amor. É o que o mundo está carente. Você que tem os filhos pequenos, é um momento de grande aprendizagem para cada um deles. O seu modo de ser, o seu modo de agir, fala muito mais alto do que as suas palavras. As suas atitudes falam muito para o seu semelhante. Viver a sua palavra é dispor-nos para que, por meio de sua graça e Espírito, Deus produza em nós essas características. Somente pela sua graça. Só. Seu Santo Espírito pairando sobre as nossas vidas. Que pode fazer com que nós sejamos soldados. Nós sejamos bons soldados. Somente pela graça de Deus. E a graça de Deus é nós colocarmos as nossas vidas nas mãos dele. Porque sem elas, não satisfazem a quem nos arregimentou, que foi Jesus Cristo. E
Esse bom soldado que nós falamos dele, que é o Simonton, ele deixou suas marcas. Ele deixou seu legado, principalmente para o povo brasileiro, principalmente para nós presbiterianos. Que legado que eu tenho deixado para os meus herdeiros, para os meus filhos e netos, que exemplo que eu tenho deixado? Eu tenho incentivado-os a crer em Jesus Cristo e seguir Jesus Cristo. Eu tenho preocupado com o evangelismo dos meus vizinhos, das pessoas que estão próximas à igreja. Uma pergunta, eu tenho a resposta. Nesse momento de distanciamento, as oportunidades que você tem de contato, você tem distribuído um folheto? Pare e pense, quantas oportunidades nós temos de estar divulgando a palavra? Quantas? Não perca a oportunidade. Anda no bolso, anda no carro, anda na bolsa, anda dentro de casa, o carteiro passa lá, passou. Você vai, às vezes tem que assinar lá para receber uma encomenda, como foi hoje. Então, não perca a oportunidade. A gente tem N oportunidades para estarmos evangelizando. Que legado que o Simonton deixou para nós? Nós, hoje, no Brasil, nós temos igrejas presbiterianas em todos os estados brasileiros. Todos. Então, a representação do presbiterianismo no Brasil está em todos os estados brasileiros. Vocês acreditam que nós temos mais de 2.000 igrejas presbiterianas? Mais, Alonso e Henrique, mais de 1 milhão de membros. Olha que bênção. A igreja, mais de 1 milhão. A primeira escola dominical, 22/4/1860. Chegou no Rio, há 161 anos atrás, dia 12 de agosto. Desembarcou. Organizou a primeira igreja presbiteriana, Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1862. Organizou o primeiro presbitério, Rio de Janeiro, 17/12/1865. A igreja de história. Primeiro seminário teológico, 14/5/1867. Meus irmãos, a perda acontece. Em dezembro de 1867, muito doente, acometido da febre amarela, já nos últimos dias, 34 para quase 35 anos, faltando meses, a sua irmã faz essa seguinte pergunta para ele: o que será dos crentes e o trabalho que você está deixando? Olha a resposta sábia. Deus levantará alguém para tomar o meu lugar. Ele fará o seu trabalho. Nós só podemos apoiar nos braços eternos e estar com Cristo. Esse alguém é nós. E continuou o trabalho. Continuou. E estamos aí hoje. O que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Graças a Deus. Então, essa missão importantíssima que nós temos. Levar a palavra, cuidar dos aspectos sociais, cuidar dos aspectos educacionais. É uma igreja que educa. É um sonho aqui dessa nossa. Partir para essa área da educação também. É uma porta que se abre, onde podemos levar o Evangelho de Jesus Cristo. Meus queridos, ser um bom soldado de Cristo é desafiador. Desafiador.
E eu espero que você esteja nesse aspecto, nesse entendimento, para que você seja um bom soldado de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Amém.